Olá, pessoal. A gente está estudando sobre tecidos, né? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens sobre o tecido humano. A gente não tem a oportunidade de ver muita célula real, né? A imagem real dessa célula, mas a gente tem aqui fotografias de cortes de tecidos humanos, tá? Para a gente poder observar melhor. Relembrando aqui, nós falamos sobre os níveis de organização. Estão lembrados? Esse esqueminha aqui mostra os níveis de organização. Olha, você tem aqui um conjunto de átomos, oxigênio, carbono, nitrogênio. Esses átomos eles se unem formando moléculas, essas moléculas se organizam formando célula. E essas células se unem para formar tecido. Tá aqui, ó, isso aqui é um tipo de tecido. Essa é uma célula muscular, que foi citada como exemplo. Esse, então, é um tecido muscular. Esse tecido ele faz parte de alguns órgãos, aqui no caso é um estômago. E o estômago faz parte de um sistema. Tá aqui o estômago, ó. E esse é um dos sistemas do organismo, no caso aqui, o organismo humano. Quais são os tipos de tecidos que nós vamos estudar aqui, basicamente? A gente vai estudar o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Aqui tem algumas imagens para vocês observarem a união dessas células típicas de cada tecido desse aqui. Essa legenda aqui está em outra língua, né? A língua espanhola, mas dá para a gente poder identificar o tipo de tecido. Então aqui, por exemplo, as células do tecido epitelial, reparem que elas são bem unidas umas às outras. É um tecido de revestimento, ele reveste toda a nossa pele. A pele é um órgão, tá? É o maior órgão do corpo humano. Então, ele é um tecido, são células que estão justapostas, bem pertinhas umas das outras. Tem pouco material intercelular, ou seja, material entre as células, você praticamente não vê, elas são justamente grudadinhas umas nas outras. Então, a gente vai observar depois um pouquinho, vai falar um pouquinho mais sobre o tecido epitelial. Aqui o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, você repara já que as células estão aqui em lilás, e entre essas células você tem uma coloração diferenciada que estaria representando justamente essa substância intercelular entre as células, né? Entre uma célula e outra tem bastante material intercelular aí. Esse é o tecido muscular, células esticadas aqui, fibras, né? Mais de um núcleo. E aqui você tem o tecido nervoso com essas células bem típicas que são os neurônios, as células nervosas na forma de estrela. Bom, cada tecido tem uma especificidade, né? O epitelial tem a função de revestir a superfície externa do corpo, eu já falei para vocês, a pele, né? É o maior órgão do corpo humano. Os órgãos, também reveste os órgãos, como fígado, pulmão, rins. Esse revestimento vai ser mais fininho. O pessoal aí que é mais dado à cozinha sabe que quando vai fazer um fígado, tem que tirar aquela pele ao redor do fígado, né? Então, aquela pelezinha ali, aquela membranazinha, faz parte do tecido epitelial. E as cavidades corporais internas também o tecido epitelial reveste. O conjuntivo, ele é formado por células e a matriz celular tem como função preencher, sustentar e transportar substâncias, tá? Então, ele tem esses componentes aí que tem essa função, preencher e sustentar e transportar substâncias. A gente vai ver aí que tem tipos de tecido conjuntivo, ele vai se subdividir, já já a gente vai observar. Tem o tecido muscular, a função de contração, de movimentação, né? Você vê aí que nós movimentamos o nosso corpo justamente em função desse tecido muscular, então as células têm essa capacidade de contração e relaxamento. Tem as células do tecido nervoso, tem o tecido nervoso constituído de células do sistema nervoso central e periférico. O cérebro, a medula espinhal, né, os nervos, então ele compõe esse sistema todo aí. Esse neurônio aqui, essa célula nervosa, ela vai ser fundamental para a função aí do tecido do sistema nervoso. O tecido epitelial, falar um pouquinho mais sobre ele. O tecido epitelial tem tipos, tem o de revestimento e tem o glandular. Qual é a diferença entre eles? O de revestimento, ele reveste e protege o corpo. Já falei da pele para vocês, né? E o glandular, ele vai formar glândulas. A gente tem glândulas, né? A gente tem glândula sudorípara, que libera suor. A gente tem glândula mamária.
temos outras glândulas internas orgânicas. Então, ele vai ter essa função aí de revestimento e de formação de glândulas, tá? Quais são as características desse tecido epitelial? Ele tem pouco espaço entre as células, eu tinha falado isso para vocês, né? As células são bem juntinhas umas das outras, olha aí. São justapostas, como a gente diz. Não apresenta vascularização. O que significa não apresentar vascularização? Ele não tem irrigação sanguínea aqui. Não tem vasos sanguíneos para poder irrigar. Não sei se já passaram por isso, mas às vezes a gente, sei lá, arranha o nosso braço em alguma determinada região e fica assim aquela marca esbranquiçada, mas não sai sangue, justamente porque só afetou ali o tecido epitelial, né? Sai aquela pelezinha, mas não chega a atingir mais profundamente a carne, a nossa carne, né? E aí não sai sangue. Então, isso significa não vascularização, não tem sangue, não tem irrigação sanguínea. Tem uma excelente capacidade de renovação celular. A gente perde células desse tecido todos os dias aí, no caso da pele, então nem se fala. Você toma banho, você está perdendo célula ali. Você encosta em alguma coisa, você está perdendo células. Suas células vão sendo distribuídas aí ao longo de onde você passa, né? Só que elas são repostas, obviamente que elas são repostas, né? Pode ser encontrado em diversas partes do corpo, veja a imagem ao lado. Então, a gente tem aqui uns exemplos, olha. A mucosa nasal, quer dizer, dentro do nariz, né? Fora a pele, já falamos da pele, certo? Tá falando aqui dos alvéolos pulmonares, são regiões que recebem lá o oxigênio e liberam o gás carbônico. Tá falando do esôfago, essa região aqui do estômago, do esôfago, essa região que a gente tem aqui, ó, faz parte do nosso sistema digestório, né? Aqui é o esôfago, aqui o nosso estômago, a mucosa gástrica, né? Que é justamente o estômago, né? A uretra, por onde passa a nossa urina, o túbulo renal, que justamente os rins serão os órgãos aí que vão filtrar o nosso sangue, né? Tirando substâncias tóxicas e formando justamente a urina, para eliminar essa substância pela urina. Então, essas são algumas regiões onde a gente encontra esse tecido epitelial. O tecido conjuntivo, lembra que eu falei para vocês que ele vai ter alguns tipos? Pois é, aqui ó. Tipos de tecido conjuntivo. A gente tem o propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito. Tem o tecido conjuntivo adiposo. Esse adiposo aqui, na verdade, ele é chamado de gorduroso, né? Tecido conjuntivo sanguíneo, cartilaginoso e o ósseo. Alguns modelos aqui de células desse tecido, né? Você tem aqui, ó, o tecido propriamente dito, esses dois aqui, tecido conjuntivos. Aqui você tem o tecido adiposo, as células de tecido adiposo, são essas células de gorduras aqui, os adipócitos. Aqui células do tecido sanguíneo, células vermelhas. Aqui, ó, macrófagos, células de defesa, né? Aqui você tem células do tecido ósseo, esse é um tecido ósseo. E aqui o tecido cartilaginoso. Bom, tecidos conjuntivos. Propriamente dito, aquele tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, ele preenche os espaços não ocupados por outros tecidos. Você tem um exemplo aqui, esse tecido conjuntivo aqui que fica logo abaixo da pele, tá? O que a gente chama de derme, né? Tem o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo, como eu disse para vocês, o tecido gorduroso, né? Também é conhecido como tecido gordo. O tecido adiposo é um tecido do corpo humano cujas células, que são chamadas de adipócitos, possuem óleos e gorduras. Ele atua em nosso corpo como uma reserva de energia. É isolante térmico, ou seja, nos protege do frio. E auxilia também na manutenção da temperatura do corpo, mantém o nosso corpo sempre aquecido. Nós somos seres chamados homeotérmicos. O que significa isso? Nossa temperatura está sempre em torno de 37 graus, 36 graus e meio. Então, quem garante a manutenção dessa temperatura no nosso corpo é essa camada aí de gordura, esse tecido adiposo, que deixa o nosso corpo aquecido aí, sempre nessa temperatura, em torno de 36,5 e 37 graus. E também atua como um amortecedor, né, protegendo o organismo contra choques mecânicos, né. Só um lembrete a isso que me veio à mente agora em relação a essa manutenção da temperatura corporal.
Vocês já ouviram falar em hibernação, né? Os ursos, eles hibernam um período do ano, né? Tem um período em que eles comem, engordam bastante, criam uma camada de gordura bastante espessa. E no outro período, eles procuram aí uma caverna, um local mais tranquilo, e eles se reservam, diminui a, a temperatura corporal, né? Diminuem também a pressão sanguínea e eles ficam dormindo praticamente o tempo todo dormindo ali. O que mantém eles aquecidos e o que mantém eles vivos, com a energia ali para sobreviver, é justamente esse tecido adiposo que eles acumularam, porque ele é uma reserva de energia. O tecido adiposo é uma reserva de energia. Conosco acontece isso também. Quando a gente come, a gente vai produzindo energia. Se você, ao longo do seu dia, gasta toda aquela energia que você produziu através do consumo de alimentos, você vai manter um certo peso, né? Mas se você produzir mais energia do que aquela que você consome no seu dia a dia, seu organismo vai armazenar essa energia que você produziu a mais. Armazenar de que forma? Na forma de tecido adiposo. Então ela fica ali, cria aquele tecido adiposo, aquela gordurinha, como se fosse uma reserva mesmo de energia para quando você precisar. É isso que acontece aí com os ursos que hibernam, tá? Por isso que eles conseguem sobreviver. Tecido sanguíneo é um outro tipo de tecido conjuntivo, né? Ele é um tecido líquido, vocês sabem. Basicamente, sua função é de transportar. O tecido sanguíneo ele é formado por 3 tipos de células, que são as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, tá? Então, aqui, ó, esses glóbulos vermelhos aqui. Os leucócitos, que são as células brancas, as células que não defendem. As hemácias, elas transportam gases, oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos, eles nos protegem de micro-organismos, de agentes que invadem o nosso organismo, né? Vírus, bactérias. E as plaquetas, elas vão auxiliar no processo de coagulação. Quando você tem algum corte, e um pequeno corte, né? E aí você não sangra até morrer. Dá um tempinho aí, uns 2, 3 minutos, dependendo do tempo de coagulação, esse sangue ele vai parar. Por quê? Porque as plaquetas vão estar agindo ali no seu organismo, tá? Elas vão se unir a outras substâncias, vão formar um tampão naquele vaso que se rompeu para poder evitar que você perca grande quantidade de sangue, né? A não ser que seja um corte considerável. Mas se for um pequeno corte, as plaquetas dão conta ali. Então, ele é formado basicamente por esses 3 tipos de células, que constituem a parte sólida do sangue, tá? Cada tipo com anatomia e funções próprias, que estão imersas em uma parte líquida, chamada plasma. Então, nosso sangue ele tem uma parte sólida, considerada sólida, que são essas hemácias, e tem a parte considerada líquida, que é o plasma, tá? Aqui a gente vê um vaso sanguíneo. Esse vaso, olha, é formado por esse tecido epitelial aqui, tá vendo? De revestimento. E dentro do vaso, que é essa parte aqui toda, ó, as células que nós citamos aí agora, as hemácias, as células brancas e as plaquetas. E essa porção aqui indicando o plasma que jorra aí também no sangue, que é a parte líquida. Outro tipo de tecido conjuntivo é o cartilaginoso. Ele existe no corpo sob forma de peças cartilaginosas de tamanhos muito variados. Ele é encontrado nas articulações, na orelha, no nariz, na traqueia, entre as vértebras, aqui ó, orelha, nariz, traqueia, essa região aqui do nosso pescoço, ó. Essa traqueia ela desce e vai lá para os nossos peitos, né? Que isso aqui seria a parte interna do nosso pulmão. A gente chama de árvore brônquica, que parece uma raiz de árvore, né? Nossos pulmões ficam recobrindo aqui, ó. Não estão aparentes aqui só tem um esqueminha mesmo da traqueia. Aqui é a região onde fica a nossa tireoide, nossa glândula tireoide, próximo ao pescoço, né? Aqui, olha, as articulações, tá vendo? Essa ponta de um osso, a outra ponta de um osso que se liga ao outro. Então, essa aqui é cartilagem. Essa cartilagem, ela protege meio que esses ossos, né? Repara que o tecido cartilaginoso ele é flexível. Se você consegue dobrar a sua orelha, você consegue dobrar ali a ponta do seu nariz, né? Porque ele tem essa característica de ser flexível. É rígido, mas não tão rígido quanto um osso.
É flexível, mas não tão flexível, por exemplo, quanto o músculo, né? Tem essa característica própria aí. O tecido conjuntivo do tipo ósseo, ele sim é rígido, é bastante resistente, ele serve de suporte aos tecidos moles, então faz sustentação do corpo, né? Aloja e protege a medula óssea, que é isso? É o local onde as células sanguíneas são produzidas. Repara aqui que isso aqui é um osso, olha, formado por tecido ósseo. Olha o tecido ósseo aqui, como é que ele é? Ele é poroso, tá? Não é todo compacto, não. E dentro do osso você tem aqui essa espécie de túnel, né? Isso aqui é que a gente chama de medula, a medula óssea, né? Aqui dentro é que é formado tecido sanguíneo, dentro dos ossos. Quando a gente é bebê, até os 6 meses, dentro de todos os ossos o tecido sanguíneo é formado. A partir dos 6 meses, só tem o osso da coxa, que é o fêmur, a costela, e o osso ali da coluna vertebral, que vai produzir essa medula vermelha para produzir células sanguíneas, tá? E aí, nesses outros ossos, essa região fica tomada por gordura, células amarelas. É chamado de medula amarela. O outro tipo de tecido conjuntivo é o muscular. A gente tem exemplo aqui de células musculares e tecido muscular, tá? Suas células são chamadas fibras musculares ou miócitos, são capazes de se contrair e gerar os movimentos dos corpos. O último aí que a gente vai ver é o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é extremamente importante porque faz parte do sistema nervoso, né? O sistema nervoso ele vai receber todas as impressões externas aí ao nosso corpo para que a gente perceba o mundo. E a gente consegue isso graças a essas células aqui, que são chamadas de neurônio. Essas são as células do tecido nervoso. As mensagens recebidas e analisadas pelo sistema nervoso são conduzidas por células chamadas neurônios. Os neurônios recebem mensagens de diversas partes do corpo e as transmitem a outros neurônios, glândulas e músculos. Então, essa célula aqui é muito importante. Se a gente sente frio, é porque essa célula aqui captou esse frio da região externa do corpo, né? Se a gente sente calor, a mesma coisa. Se a gente sente medo, se a gente sente felicidade, ela está relacionada a diversas funções do nosso organismo, tá? Ela recebe essas impressões de fora, ela transmite ao longo do corpo dela e manda para outras células. Ó, aqui já teria outra célula que estaria ligada a ela, outra célula, outro neurônio, né? E que vai transmitindo essas informações aí. Nossas memórias, nossa inteligência, nosso raciocínio, nossos movimentos, eles estariam sempre ligados a essa célula aqui, relacionados a essa célula aqui, que é o neurônio. Gente, esse é um início aí, uma parte teórica, para a gente poder introduzir esse assunto aí, que é tecido, né? Um assunto novo para vocês, especificamente do 8º ano escolar. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Um abraço.